Ir à igreja com o Telzinho, tá aí. Mas é isso, irmãos, abra sua Bíblia comigo então em Ageu, para nós estudarmos esse texto da palavra do Senhor, ok? No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tende semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos e ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocar no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor, todos do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, o 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada a vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei, diz o Senhor dos exércitos. Amados irmãos, essa exortação ao povo de Judá, falando sobre a situação em que eles estavam vivendo naquele momento difícil, traz para nós também um alerta, para nós, para a nossa família, para os nossos dias atuais.
como nós estamos vivendo os nossos dias? Qual tem sido a nossa preocupação com a casa do Senhor, com a casa de Deus? A nossa preocupação tem sido maior com a casa de Deus ou com as nossas próprias casas? O Ageu, meus amados irmãos, o profeta Ageu e profeta Zacarias, eles profetizaram ao povo que havia voltado do cativeiro babilônico para Jerusalém no século 6 antes de Cristo. Ciro havia então dado ordens para que eles reconstruíssem o templo do Senhor. E então, meus amados irmãos, nos anos em seguida, eles relatam ali a dificuldade que eles tiveram para reconstruir o templo, porque sempre haverá de levantar inimigos. E os inimigos vão se colocar no meio para quê? Para atrapalhar. Não é diferente nos dias atuais, não foi diferente nos dias deles e também não é diferente nos nossos dias. Sempre levanta alguém para emperrar o trabalho, para se colocar contra, para colocar as dificuldades, e então não se vê empenho de todos para que o trabalho aconteça. Nos anos 520 a.C., quando Ageu e Zacarias então iniciaram seu ministério, eles sofreram oposição, eles estavam ali, meus amados irmãos, passando várias dificuldades para executar a ordem do rei. O rei Dario I soube que eles estavam enfrentando essas dificuldades e então reeditou o decreto de Ciro para voltar à reedificação do templo do Senhor. E diz-nos a palavra de Deus em Esdra que em 4 anos o templo foi reedificado. Aqui, meus amados irmãos, nós podemos analisar o nosso procedimento como igreja, avaliando se nós também temos demonstrado o mesmo temor diante das coisas de Deus, ou se nós estamos diferentes do tempo dos judeus, que aqui Ageu faz questão de registrar para nós. Nós temos sido diferentes ou nós temos sido iguais a eles, indiferentes e negligentes à obra do Senhor? Em primeiro lugar, meus amados irmãos, eu quero destacar, e o verso 2, o verso 4 e o verso 9 traz para nós as informações de como eles estavam vivendo. O verso 2 diz: assim fala o Senhor dos Exércitos a esse povo, não vê ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Depois vem o verso 4 e diz assim: acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Depois ele fala de novo no verso 9 desse texto: esperaste muito e eis que veio a ser pouco, e este pouco quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Assim, meus amados irmãos, nesse primeiro momento nós vamos destacar que este povo estava negligente, que este povo estava apático, eles estavam frios, eles estavam distante daquilo que havia sido ordenado, que era reconstruir a casa do Senhor. Este é o nosso primeiro ponto. Eles deveriam construir a casa do Senhor. E então, meus amados irmãos, qual era a importância do templo? O que esse templo significava? Qual era a ordem de Deus que eles estavam negligenciando? Assim, então, meus amados irmãos, nós também podemos extrair desse texto que o templo não era tão determinante ou tão importante para o relacionamento do povo com o seu Deus. Porque no período em que esse povo ficou na Babilônia, no cativeiro, esse povo continuou tendo um relacionamento com Deus, e ainda assim estavam ausentes do templo, privados do sacrifício, mas eles tinham um relacionamento com o Senhor, segundo Jeremias 29.
Deus seria então o santuário para o povo, diz Ezequiel no capítulo 11. Apesar disso, o templo tinha importância, o templo tinha significado, o templo tinha um processo de relação entre Deus e o povo. O monte onde Deus havia escolhido para a sua habitação era o Monte Sião, e foi construído lá o templo, e se tornou então o símbolo do rei davídico. Sião tinha sido escolhido pelo Senhor como um lugar da sua habitação, como um lugar do seu descanso, como um lugar para que o povo pudesse ali adorar o Deus eterno. Dessa forma então Sião, por conseguinte, o templo simbolizava a habitação de Deus. A honra do Senhor então estava ligada à reconstrução do templo. As nações, meus amados irmãos, precisavam ver, precisavam notar, precisavam perceber que o Senhor, o Deus de Israel, não havia abandonado o povo, não havia abandonado o templo, não havia deixado de existir, porque os israelitas haviam sido levados para o cativeiro. Deus ainda continuava existindo, mesmo quando o povo foi expulso das suas terras. Era exatamente isso que Deus queria que acontecesse ali. Então Deus havia dito ao povo: farei com eles uma aliança perpétua, estabelecê-lo-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Assim então, o templo era símbolo da presença de Deus com o povo e representava que ele viria e habitaria entre eles. Isso representa, meus amados irmãos, hoje para nós, a vinda do Senhor Jesus Cristo, que está aqui no nosso meio, habita no nosso meio, reina soberanamente junto de nós. Assim então, de volta à terra prometida, os judeus então deveriam reconstruir o templo, que seria o lugar da adoração, que seria o lugar de comunhão, e a obediência do povo glorificaria ao Senhor. Mas quem diz que esse povo está obediente ao Senhor? O povo tem falta com o Senhor. O povo negligenciou, o povo desobedeceu, o povo não estava apoiando a reconstrução do templo. Por meio do profeta Ageu, então Deus manda aqui uma repreensão e se apresenta como o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos, aquele que tem poder, ressaltando a sua autoridade, ressaltando o seu poder inabalável, não importa o tempo, não importa a época, não importa a distância, o Senhor continua sendo o mesmo, o Deus que dirige o povo, o Deus que cuida do seu povo. Aqui no texto nós estamos vendo uma palavra, meus amados irmãos, de descontento de Deus, de insatisfação de Deus. Quando Deus dirige-se ao povo através do profeta Ageu, ele diz: este povo, quando na verdade ele deveria se referir ao meu povo. Tamanho era o descontentamento daquela situação. Cabe a nós refletirmos quando nós também estamos diante de Deus, como é que Deus se relaciona conosco? Como é que Deus olha para você? Ele diz assim: este é o meu garoto, esta é a minha garota, este é o homem em quem eu tenho prazer, esta mulher é aquela em quem eu tenho satisfação. É assim que Deus olha para você? Ou Deus olha para você: este homem, esta mulher, este rapaz, este menino? É assim que Deus olha para você? Tamanha a insatisfação dele com o seu relacionamento, ou entre vocês em relacionamento? O povo entendia, meus amados irmãos, assim que não era tempo de reconstruir a casa do Senhor, mas eles deveriam estar revestindo as casas de luxo e de conforto para a sua habitação. Quando na verdade, meus amados irmãos, deveriam ser o prazer deles a construção da casa do Senhor. Eles tinham ensinos a respeito disso. Davi havia dito: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000. Eles sabiam disso, que era prazeroso estar na casa do Senhor. Será, meus amados irmãos, que essa situação não tem se repetido nos nossos dias? Quando fazemos uma convocação para trabalho na casa do Senhor, como você tem reagido? Prontamente? Tem largado todos os seus afazeres para estar lá, de prontidão para atender ao chamado? Claro que não. Isso nos traz tristeza.
e nos traz descontentamento. E nós podemos olhar para o texto e ver o que Deus também pode pensar de você, quando você é convocado e não aparece para o trabalho. São muitos, meus amados irmãos, que têm apresentado desculpas parecidas para não se envolver com o trabalho de Deus, com o reino de Deus, e diz: nós estamos muito ocupados, nós estamos preocupados, nós precisamos atender às nossas necessidades, não é verdade? Então falta apoio do povo. Tem faltado o apoio do povo, mas nós precisamos atentar para o que pode acontecer com as nossas negligências. E esse é o segundo ensino desse texto para nós. Quais são, então, meus amados irmãos, as consequências quando nós deixamos de obedecer? Quais são as consequências para a nossa vida? O texto nos diz nos versos 5 e 6 assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Alguma vez eu deixei faltar alguma coisa para você? Alguma vez eu fui relapso com você? Alguma vez eu deixei de atender o seu desejo? Alguma vez eu deixei de estar com você nos momentos das suas necessidades maiores? Não, eu nunca deixei você. Eu nunca deixei de te acudir. Eu nunca deixei de estar prestando atenção em você. E o verso 6 diz assim, meus amados irmãos: tende semeado muito e colhido? É isso, sim ou não? Colhido pouco. Colhido muito pouco. Mas não chega para fartar. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? Esses dias eu ouvi uma frase que eu fiquei assim pensando naquela frase. Aqui no nosso meio, um dos nossos irmãos havia comprado um carro de alguém e ele estava conversando próximo e falou assim: eu comprei um carro dessa pessoa. E ele falou assim: mas pastor, até hoje eu não vi a cor do dinheiro. Eu tomei um susto. Eu tomei um susto quando ele disse isso. Falei: mas o irmão, será que não pagou? Ele falou: não se preocupe. Ele pagou, é que eu não vi a cor do dinheiro porque o dinheiro sumiu, desapareceu, o dinheiro foi embora, eu não sei aonde foi parar o dinheiro. Assim, meus amados irmãos, tem acontecido conosco. Nós recebemos o nosso salário e por mais que seja abastado o nosso salário, não dá. Não cobre as nossas despesas, não cobre as nossas necessidades. E o profeta está dizendo: e se vocês estão pondo num saco, parece assim que a gente está andando e o dinheiro está caindo. E é exatamente isso. É aqui, é ali, é lá, e o dinheiro daí a pouco não existe mais. Porque em primeiro lugar nós estamos pensando em nós. Nós não estamos pensando na casa do Senhor, na casa do tesouro, onde há mantimento. Para que o Senhor continue abrindo as janelas dos céus e derramando sobre a nossa vida bênçãos em abundância. Atenta, meus amados irmãos, para em primeiro lugar nós colocarmos todo o nosso propósito nas coisas do Senhor. As perguntas para nós é: que lições nós podemos tirar das consequências desse texto para a nossa vida? Olha os versos 9: esperaste o muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando trouxeste para casa, quem é que está falando isso? Eu, com um assopro, dissipei. Diz o Senhor. Quem é que faz sumir o seu dinheiro mesmo? Quem é que faz sumir o seu dinheiro do seu bolso? É Ele. Quando você não prioriza as coisas dEle. E Ele continua dizendo assim, no verso 10: por isso os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens. Os homens se tornaram cada vez mais ávidos e menos têm. Sobre os animais e sobre todo o trabalho da sua mão. Você trabalha igual aí não vou falar, mas não tem nada. Trabalha igual mas não tem nada. Assim então diz o texto. Que lições nós podemos tirar para nós?
A lição que nós podemos tirar, meus amados irmãos, é que quando nós negligenciamos, quando nós somos indiferentes com as coisas de Deus, nós vamos colher duras e amargas consequências. Como resultado, diz-nos o texto, a manifestação do desagrado de Deus e do reto juízo de Deus estava agora se manifestando. Eles não conseguiam ter satisfação naquilo que eles faziam, eles não prosperavam, apesar de trabalhar muito, o dinheiro sumia. Diz-nos o texto que era como uma farinha no saco furado. Esperava muito, mas colhia pouco, e esse pouco era dissipado. A estiagem não dava trégua, não havia satisfação, não havia progresso, apesar da carreira próspera, apesar daquela correria intensa, como diz o Salmo 127, que vos adianta levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele dá. Ele dá. Assim, meus amados irmãos, não havia satisfação, não havia progresso, não havia nada que pudesse satisfazer aquele povo. Tudo isso era consequência da desobediência. E então vem a maldição sobre aqueles que desobedecem ao Senhor. Portanto, o texto deixa claro para nós no verso 5 e no verso 7, que quem frustra os esforços do homem é o próprio Deus. Quando este homem está fora do centro da sua vontade, por não se arrepender, por não estar disposto e interessado naquilo que ele faz, promover a glória de Deus. Enquanto nós não promovermos a glória de Deus naquilo que nós estivermos fazendo, esquece, não há progresso. Portanto, teremos que colher as desventuras dos nossos trabalhos duros. À luz da história, então, do povo, meus amados irmãos, o povo deveria refletir sobre essa situação em que eles estavam vivendo, eles deveriam refletir sobre as dificuldades em que eles estavam enfrentando, sabendo que aquilo ali era uma forma de Deus falar com eles, convocando-os para voltar para Deus. Se tem alguém nessa noite passando por uma dificuldade semelhante, preste atenção, Deus pode estar te chamando para voltar para Ele. Deus pode estar te convocando. E então, meus amados irmãos, refletir sobre os acontecimentos do passado, à luz da palavra de Deus, é indispensável ao povo de Deus. Se nós quisermos, meus amados irmãos, saber o significado da sua orientação providencial nas coisas do dia a dia, nós temos um princípio importante, que só há satisfação, só há prazer para a nossa vida, quando a nossa vida estiver no centro da vontade de Deus, e na nossa vida nós estivermos glorificando a Deus. Há muitas pessoas, meus amados irmãos, nos nossos dias, cheio de grana, cheio de dinheiro, mas sem nenhuma felicidade, sem nenhuma satisfação, sem nenhum prazer na vida. Há poucos, meus amados irmãos, crentes que se perdem, aliás, não há poucos os crentes que se perdem, não é isso? Que se perdem pensando em primeiro lugar em si mesmo, pensando no curso deste mundo, vivendo uma vida abarrotada de trabalho, cheia de coisas, mas sem dedicar devidamente à glória do Senhor. Jamais conseguirão alcançar prazer e satisfação, porque Deus nunca vai suprir de fato as suas necessidades e os seus prazeres. Portanto, não deixe as coisas de Deus em troca dos prazeres desta vida. Por mais que você possa ter prazer no seu sítio, na sua chácara, na sua casa de praia,
Lá aonde você gastou os seus recursos construindo, edificando um lugar para te dar prazer, esse lugar nunca vai te dar prazer se você deixar as coisas de Deus para ir para lá. Vá para lá, mas depois de ter buscado a Deus em primeiro lugar na sua vida. Portanto, o que ele diz que todo o nosso esforço será em vão se nós não servirmos ao Senhor em primeiro lugar. Assim, então, vem o nosso terceiro ensino nesse texto, que encontra-se no verso 4, no verso 7, no verso 8 e dos versos 12 a 15. Vamos ver dos versos 12 a 15. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadak, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, o que eles fizeram? Atenderam, meus amados irmãos. Deus sempre vai nos dar uma oportunidade. Deus sempre vai nos dar uma oportunidade. Então, o Deus que exigiu que o povo fizesse o trabalho, está agora, e o povo respondeu negativamente, Deus agora está dando uma oportunidade para esse povo. Vejamos o verso 8 que ele diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, em primeiro lugar, nós precisamos atentar para o desejo e a vontade de Deus. Ao cumprir, então, esses desejos e a vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus estará com você. Então, a atitude do povo, a resposta do povo foi deixar a apatia, deixar a indiferença, arrepender. E como fruto do temor, o que eles fizeram? Colocar as mãos à obra. Portanto, meus amados irmãos, põe atenção nessa frase que eu vou dizer. Ela está entre aspas e diz assim: quando existe apatia diante das palavras de Deus, é evidência de ateísmo na prática. Fecha aspas. A pregação de Ageu, então, produziu a resposta que Deus desejava. Deus estaria com eles. Veja o verso 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou, vamos lá, gente, eu sou convosco, diz o Senhor. Deus é contigo, sim ou não? Sim. Amém. Então, mãos à obra. Não negligencie. Mãos à obra. Tem muita coisa para ser feita neste lugar, para que a glória de Deus possa resplandecer aqui. Você precisa ter prazer quando se trata da casa de Deus, porque é aqui que a glória de Deus vai manifestar, como manifestou na vida do seu Gilberto, 86 anos. E como tem manifestado na vida de muitos outros aqui. Deus vai manifestar a sua glória, mas você precisa pôr a mão na massa para que esta casa agrade, fique agradável ao Senhor. O povo recebeu encorajamento, o povo recebeu motivação e eles sabiam que Deus estava com eles. Portanto, foi o próprio Senhor que despertou o espírito deles. E por fim, meus amados irmãos, precisamos terminar porque o tempo ruge. Ele diz assim, o quarto ensino desse texto para nós, sabendo então que Deus deu a eles uma segunda chance, uma outra oportunidade, no capítulo 2, nos versos de 1 a 5, o Senhor os encoraja os líderes a lidar com aquele povo, sabendo então que a presença estava com eles. Veja o verso 4 desse texto. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadak, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco. Deus é com cada um de nós. Mas nós precisamos pegar na massa e trabalhar firmemente para o Senhor. Portanto, o Senhor está conosco. Assim, então, o povo é exortado a não temer. O povo precisava acreditar, porque a presença do Senhor, meus amados irmãos, é a força sustentadora que nós precisamos
em todo o tempo. E, portanto, nós vimos aqui 3 vezes o Senhor dizendo a expressão, ser forte, ser forte, ser forte. E todo o povo diz ele, ser forte. Seja forte, meus amados irmãos. Os discípulos de Jesus também receberam este ensino. Os discípulos de Jesus também receberam esse encorajamento que pode aplicar a nós hoje. Quando o Senhor Jesus, então, diz aos seus discípulos, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo. Eu estarei com vocês todos os dias. Jesus não deixou a sua igreja sozinha, Jesus continua caminhando com a sua igreja. Os momentos são difíceis, tenebrosos, os inimigos se levantam e se arrojam contra nós, mas a igreja do Senhor precisa permanecer firme, porque ela sabe que ela tem a companhia do Senhor conosco. Ele mesmo é que diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. Portanto, no serviço do reino de Deus, nós vamos poder sempre contar com a presença de Deus em todo o tempo. Nos versos de 6 a 9, o Senhor nosso Deus nos promete bênçãos. Pronunciou então que abalaria todas as nações e que a sua glória encheria o templo. E nós precisamos ter esse desejo em nosso coração, ver a glória de Deus se manifestar neste lugar. Eu quero ver a glória de Deus se manifestar neste lugar. Meus amados irmãos, o Senhor, além de pronunciar para nós e de prometer para nós que a glória dele se manifestaria neste lugar, que a glória dele encheria esse templo, ele também promete que daria paz. Se nós olharmos para o final do texto, além de abalar as nações, ele diz no verso 9, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar, verso 9, diz o quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Você quer ter paz, sim ou não? Nós queremos ter aqui uma igreja que viva em paz, que tenha sempre a presença do Senhor. E foi exatamente isso que Jesus prometeu. Eu darei a vocês a minha paz. A paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. Deixo a minha paz vos dou. É esse, meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo falando aos nossos corações. Depois que ele nos tirou, assim como tirou aquele povo do cativeiro, e levou-os e reestabeleceu-os na sua terra, diz que estaria com eles todos os dias, assim também o Senhor Jesus Cristo, quando nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, ele está conosco todos os dias, porque ele é a luz do mundo. E quem anda com Cristo jamais vai andar nas trevas. Portanto, quem nos encoraja é o Senhor. Apliquemos, pois, a mensagem de Ageu também agora na nossa atualidade, para que nós possamos viver essas promessas, porque elas estão ativas hoje para a vida da nossa igreja em todo o tempo. Portanto, nós somos convocados, meus amados irmãos, a participar dessa realização de cuidar da habitação de Deus, que é aonde a glória dele vai se manifestar, mas cuidar ainda mais da edificação, não da casa de Deus, mas do templo do Senhor. Aonde está o templo do Senhor? No nosso coração. Portanto, é um outro lugar que nós precisamos também cuidar e edificar com muito carinho, para que ele possa habitar num lugar onde ele tem prazer. Jamais ele vai querer habitar em um coração rancoroso, um coração odioso, um coração azedo. Ele precisa que o nosso coração esteja aberto, limpo, puro. Portanto, é o que Jesus oferece, paz para os nossos corações. Edifique esse templo para a habitação do Senhor. Por que foi que Jesus morreu naquela cruz? Por que foi que Jesus morreu naquela cruz? Para nos dar
uma vida em abundância, uma vida perfeita, uma vida santa, uma vida pura. E Ele mesmo pergunta para nós assim: eu morri por você, e o que você faz por mim? O que você faz por mim? Cantemos o hino 270 do nosso Nário Novo Cântico e respondemos, e vamos responder ao Senhor o que Ele realmente quer ouvir de cada um de nós nessa noite.